Suposto vídeo de morte de jornalista causa revolta mundial. Gaza, pelo menos 10 pessoas morrem com o fim da trégua. Hamas adverte companhias aéreas. Você acompanha a partir de agora as notícias internacionais. O vídeo divulgado nesta terça-feira pelo grupo jihadista Estado Islâmico, em que o fotojornalista americano James Foley, sequestrado na Síria em 2012, aparece supostamente sendo decapitado, provocou revolta mundial. O diretor-geral da organização Repórteres Sem Fronteiras, Christophe Deloire, condenou a captura de jornalistas. Deloire afirmou que os jihadistas do Estado Islâmico se especializaram nesta prática. Há hoje pelo menos 7 jornalistas estrangeiros nas mãos de grupos islâmicos na Síria. Este é o mais extremo, sangrento e abominável evento imaginável nesta indústria do cativeiro. Deloire ressaltou a experiência de Foley em coberturas de guerra. Era um jornalista experiente que se provou em diversas partes do mundo. Ele já tinha ficado em cativeiro na Líbia. Era um profissional engajado e comprometido. O jornalista americano cobriu a guerra da Líbia antes de seguir para a Síria para acompanhar a revolta contra o regime de Bashar al-Assad. Ele contribuía para o site Global Post, para a agência France Press e para outros veículos. O presidente da AFP, Emmanuel Hug, descreveu Foley como um jornalista bravo, independente e imparcial, cujo trabalho na Síria e em outras zonas de guerra foi amplamente admirado. E o fim da trégua entre Israel e o Hamas na terça-feira já provocou pelo menos 10 mortes no território palestino, entre elas a de um filho e da mulher do líder militar do Hamas, Mohammed Deif. Na manhã desta quarta-feira era possível ver os foguetes israelenses novamente caindo sobre o território de Gaza. As hostilidades foram retomadas na terça-feira à noite com o rompimento da trégua temporária que estava em vigor desde a semana passada e havia sido renovada por 24 horas na segunda-feira, com novos bombardeios, mais mortes. Entre elas a da mulher e de um filho do líder militar do Hamas, Mohammed Deif, em um ataque aéreo israelense. Israel justificou o bombardeio que matou os dois como uma tentativa de liquidar o dirigente. Mas o ministro do interior do país, Gideon Sa'ar, disse não saber se Deif morreu durante o ataque. Nesta quarta-feira, subiu para pelo menos 10 o número de palestinos mortos desde o fim da trégua no território. Entre eles estava uma mulher grávida. A ofensiva do Estado judeu, iniciada em 8 de julho, deixou mais de 2.000 mortos entre os palestinos e 67 do lado israelense, incluindo 64 soldados. E o braço armado do Hamas lançou uma advertência nesta quarta-feira às companhias aéreas estrangeiras que voam para Tel Aviv. A ameaça de ataque ao aeroporto da cidade israelense foi realizada em um vídeo divulgado em um canal de televisão. O local tem sido alvo de disparos de foguetes desde o início das operações de Israel em Gaza, há mais de um mês. Lançamos a advertência às empresas aéreas internacionais, pedindo que suspendam a aterrissagem no aeroporto Ben Gurion a partir da madrugada desta quinta-feira. As negociações intermediadas pelo Egito para um cessar-fogo definitivo em Gaza terminaram depois que um ataque israelense matou uma mulher e uma criança. A delegação de Israel já deixou o Cairo, assim como a Palestina. E um centro de educação infantil aqui de Itajaí fabricou uma casa de bonecas sustentável. A casinha foi toda feita com caixas de leite. Por meio da reciclagem, agora as crianças ganharam um espaço diferenciado para brincar. Uma casa diferente, feita com caixas de leite, muitos jornais, revistas e bastante cola. Aqui a diversão é garantida para os pequeninos do Centro de Educação Infantil Odílio Garcia, no bairro Cordeiros. Os próprios pais foram os principais responsáveis por juntar o material e depois construir a Casa da Alegria, como é chamada. Foram mais de 750 caixas de leite, 5 folhas de papel, jornal para o preenchimento de cada uma das caixas
e pelo menos 6 pacotes de cola quente para dar firmeza à estrutura. A ideia veio de uma pesquisa na internet feita pela agente de atividade em educação da creche. A intenção era proporcionar mais um espaço para que as crianças pudessem desenvolver a coordenação motora e de forma bem divertida. Quando a gente proporcionou para as crianças um passeio no parque, e lá nós temos uma casinha e as crianças gostaram muito de brincar naquela casinha, só que fica difícil o acesso até o parque, fica na parte superior. Então, pensamos então em fazermos uma casinha aqui no nosso solário, que é bem pertinho da nossa sala e é mais fácil o acesso para eles. Todos os pais, assim, pedimos para eles, todos os pais, a gente chegava de manhã, chegava à tarde, eles vinham com sacos cheios de caixinha de leite. Foi bem legal, bem interessante, porque podemos passar para eles refletirem como é importante cuidar do meio ambiente usando os materiais reciclados, né? A principal regra aqui é a diversão. E pelo sorriso é possível ter a certeza de que eles adoraram. Ai, que bacana. E o MCA Notícias de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Uma boa tarde para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!